Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito de algumas mudanças de variável no cálculo da integral. E para não perdermos tempo, vamos logo dar início à nossa aula. Para o início da nossa aula, a primeira coisa que nós temos que entender o que seria essa mudança de variável. Seja f definida em um intervalo i, suponhamos que x é igual ao φ de u, seja inversível, e com inversa u igual a θ de x, onde x pertence ao intervalo, sendo φ e θ deriváveis. Então, a integral de f de φ de u φ de u du é igual ao f de u mais k, u pertencente ao domínio de φ. Só um detalhe, aqui seria a derivada, tá? Esqueci de colocar aí. Bom, então, essa integral de f de x dx é igual a f de θx mais k. Neste caso, de fato, a derivada de f de x é igual a f de φ de u vezes a derivada de φ de u. Neste caso, o que nós podemos afirmar é que se eu pego a derivada de f θ de x, ela é igual a quê? A derivada de θ de x, θx. Aqui, não vamos esquecer, deixa eu só colocar aqui um pouquinho melhor, tá, para vocês. Essa derivada de θx, tá? Então, o f de φ θx vezes a derivada de φ de θx derivada de θx é igual a f de x, tá? Aqui algumas observações vai para a, a esta informação, que o φ da θ de x é igual ao próprio x, e que o φ, a derivada de φ θx derivada de x é igual à derivada de φ θ de x, que é igual a 1. Bom, feito isso, vamos para as questões que seria mais importante. No exemplo 1, ele pede para calcular a integral de x ao quadrado, raiz de x mais 1 dx. Então vejamos como proceder neste caso. Para o cálculo nessa situação, a primeira coisa que nós vamos fazer é faça, no caso, o u igual ao x mais 1. Só lembrando que neste caso, o x seria igual a u menos 1. Se nós derivarmos aqui ambos os membros, você tem o quê? Que o d de x é igual ao d de u. Feito isto, nós vamos tomar ao início da questão, que é x ao quadrado, tá? X ao quadrado, raiz de x mais 1 dx. Ora, nós acabamos de ver que o valor de x corresponde a u menos 1. Eu posso substituir aqui, ficando a integral de x, que na verdade é u menos 1 ao quadrado, vezes a raiz de x mais 1. Se eu substituir por u menos 1, ou simplesmente eu posso substituir aqui o u por x mais 1, ficaria uma raiz de u, du. Vamos lembrar que neste caso, eu tenho u menos 1 ao quadrado. Logo, você vai ficar com a integral de u menos 1 ao quadrado, é o quadrado primeiro, u ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, dá 2u, mais o segundo ao quadrado, que é 1. Isso vezes a raiz de u, ou u elevado a 1 meio. Isso du. Se eu multiplicar aqui, nós vamos encontrar u ao quadrado vezes u elevado ao meio, é u elevado a 3 meio, menos 2u vezes u elevado ao meio, melhor dizendo, desculpa, aqui né, não é 3 meios, e sim 5 meios. Menos 2 vezes u elevado a 1 meio, é u elevado a 3 meios, mais 1 vezes u elevado a 1 meio, você vai ter que é u elevado a 1 meio. Isso du.
Feito isso, agora eu posso encontrar aqui quem é a integral. A integral de u elevado a 5 meio, você vai pegar o u e seria conservar os 5 meios somado com 1. Ou seja, você vai encontrar u elevado a 7 meios. Isso dividido por 7 meios. Menos 2 vezes. Vou conservar o u. Você tem 3 meios, vai somar mais 1. Você vai ficar com 5 meio. Isso sobre 5 meio. Somado com o u, novamente eu vou conservar. E o meio eu vou somar com 1. Você vai encontrar 3 meio. Então, também faça a mesma coisa no denominador. E não esqueça de somar com k. Ou seja, essa integral que eu estou procurando, ela vai ser igual a 2 sétimos de raiz de u elevado a 7, menos 2 vezes esse 5 meio, o transformo fica 2 quintos, vezes a raiz quadrada de quem? De u elevado a 5, mais, aqui novamente você vai ter o 2 terços, que é 3 meio, 1 sobre 3 meio fica 2 terços, igual a raiz de u elevado a 3, no caso, raiz quadrada de u elevado a 3, somado com k. Portanto, o valor dessa expressão, substituindo aqui o u por um x mais 1, seria quem? 2 sétimos da raiz quadrada de quem? De u, que é x mais 1, só que aqui é elevado a 7, menos 2 vezes 2, você vai encontrar 4 sobre 5, vezes a raiz de quem? U elevado a 5 mais o u, acabamos de ver que é x mais 1, isso elevado a 5, no caso a raiz quadrada, mais 2 terços de raiz quadrada de u elevado a 3, ficaria a raiz quadrada, o u é x mais 1 elevado a 3, somado com k. E aí eu teria a minha solução desta primeira questão. Bom, não vamos parar por aqui, vamos continuar nos nossos slides. Nós temos que mais um item, seria o item de número 2, onde ele pede para calcular a integral de raiz de 1 menos x ao quadrado, dx. Então, qual seria o procedimento? Vejamos a partir de agora. O procedimento, neste caso, é você faça x ao quadrado, ou simplesmente o x, igual ao seno de u. Você vai concluir aqui que a derivada de x é dx, igual a derivada do seno de u, é o cosseno de u, du. E posto essas informações, vamos voltar aqui à integral, seria a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, dx. Veja que nós estamos substituindo o x por seno de u, portanto, aqui ficaria com a raiz quadrada de 1 menos o seno de u, vou substituir no lugar do x, ficaria seno ao quadrado de u, tá? Só que o dx é igual a cosseno de u, du. Depois dessa informação, vamos lembrar aqui que a 1 menos seno ao quadrado de u, vamos colocar esta observação rapidinho aqui em cima. Lembre-se que seno ao quadrado de u mais cosseno ao quadrado de u é igual a 1. Portanto, eu posso afirmar que o cosseno ao quadrado de u é igual a 1 menos o seno ao quadrado de u. Portanto, 1 menos seno ao quadrado de u é igual ao cosseno ao quadrado de u. Então, vamos substituir aqui. Ficaríamos com cosseno ao quadrado de u vezes o cosseno de u du. Bom, aqui você vai observar que ao tirar a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de u, eu deveria colocar como sendo o módulo do cosseno de u, tá? Então, aqui ficaria o integral do módulo do cosseno de u vezes cosseno de u du. No entanto,
eu vou simplesmente colocar aqui a integral, o módulo do cosseno de u, como sendo apenas cosseno de u, e vai ficar multiplicado pelo cosseno de u, que nos dá o cosseno ao quadrado de u du. E aqui eu coloco uma pequena observação, onde o u tem que pertencer ao intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, para que eu possa afirmar que o módulo do cosseno de u vai ser igual ao cosseno de u, ok? De posse dessa informação, vamos a uma pequena observação. Nesta observação, é lembrar que se você tem o cosseno de 2a, isso aqui é igual ao cosseno ao quadrado de a menos o seno ao quadrado de a. Ora, esse seno ao quadrado de a, eu posso me utilizar desta parte anterior. Como eu afirmei que o cosseno ao quadrado de u é 1 menos seno ao quadrado de u, eu posso afirmar que o seno ao quadrado de u é 1 menos o cosseno ao quadrado de u. E substituindo aqui, ó, eu ficaria com cosseno ao quadrado de a menos, quem é o seno ao quadrado de a? 1 menos o cosseno ao quadrado de a, o que vai nos dar aqui 2 vezes cosseno ao quadrado de a menos 1. Só que vou escrever isso aqui, o cosseno ao quadrado, em função do cosseno de 2a. Só que eu vou substituir o a partir desse momento por u. Portanto, você teríamos aqui 2 vezes cosseno ao quadrado de u menos 1 igual ao cosseno de 2u. Ou seja, você pode afirmar que o cosseno ao quadrado de u é igual a... Vou passar um pouco direto, o menos 1 vai para o segundo membro positivo, tá? E o 2 vem dividindo. Então, ficaria 1 dividido por 2, mais 1 dividido por 2 do cosseno de 2u. Esta informação ela é primordial para a resolução da questão. O que é que eu vou fazer? Onde tem cosseno ao quadrado de u, eu vou substituir por 1 meio, mais 1 meio do cosseno de 2u. Portanto, vamos aqui reescrever a função, tá? O que é que eu tinha? Eu tinha a integral da raiz de 1 menos x ao quadrado dx, cujo resultado a gente acabou de ver, que é o cosseno ao quadrado de u du, quando u pertence ao intervalo aberto entre menos 1 meio, ou melhor, menos π sobre 2 e π sobre 2. Só que nós acabamos de ver que essa expressão cosseno ao quadrado de u, eu posso simplesmente escrevê-la como 1 meio mais 1 meio do cosseno de 2u du. Ou seja, quem é a integral de 1 meio? A integral de 1 meio, por ser uma constante, eu vou repetir 1 meio e acrescento u, mais 1 meio, quem é a integral do cosseno de 2u. Se você for ver, você vai encontrar como resposta para este fator 1 meio do seno de 2u. Não esquecendo que eu preciso somar com certo k. Se você for parar para ver, se você tomar somente esta região, esse valor, e derivar, você volta para cá, tá? Seria o cosseno de 2u, tá? Então, vamos continuar. A minha integral, que eu estou procurando, da raiz de 1 menos x ao quadrado dx, ela é igual a quanto? A 1 meio de u. Mas quem é o u? Só retomando aqui um pouquinho, aqui a gente tinha mostrado para vocês a seguinte situação, que x era igual ao seno de u. E eu vou afirmar agora para vocês que o valor de u é igual ao arco seno de x. Guarde essa informação. Toda vez que você tem um ângulo ou um valor x igual a um seno de um certo ângulo, o ângulo é igual ao arco seno de x. Seria como se fosse um arco inverso.
Portanto, eu vou substituir este valor aqui de U pelo arco seno de x, somado com 1 meio vezes 1 meio, dá 1 quarto do seno de 2U. Só que um pequeno detalhe com relação ao seno de 2U. Esse seno de 2U, vamos colocar aqui, eu vou colocar direto, tá? Vamos lembrar que o seno de 2U, seno do arco duplo, é 2 vezes o seno de U vezes o cosseno de U, somado. Ou seja, a minha questão não ficou respondida ainda, porque não está em função de U. Mas não esqueça que aqui em cima, o seno de U é igual a x. Portanto, o cosseno de U seria quem? Vamos colocar aqui, né? Eu vou apagar bem aqui esta região. Vou apagar só essa parte, tá? Só lembrar, eu vou colocar aqui, vamos colocar completo, né? Porque senão vai ficar um pouquinho feio o distanciamento aqui dele. E eu não gostaria de perder a questão como um todo, tá ok? Vamos colocar melhor, que seria 1 meio de U, somado com 1 meio de 1 meio, no caso dá 1 quarto, tá? Do seno de 2U. Lembrando que o seno de 2U, o seno do arco duplo, é 2 vezes o seno de U vezes cosseno de U. Bom, vou retomar o que eu tinha colocado lá em cima. Lá eu tinha que o x era igual ao seno de U, que a gente já mostrou que isso aqui é a mesma coisa, que U é igual ao arco seno de x. Agora, outra informação é que o valor do seno de U você já tem, mas falta o cosseno de U. E, neste caso, você vai ter que o cosseno ao quadrado de U, a gente viu que é 1 menos o seno ao quadrado de U. Ou seja, é 1 menos o seno, a gente viu que é x, então fica 1 menos x ao quadrado. Mas ele não quer o cosseno ao quadrado, ele quer apenas o cosseno de U. Ou seja, vai ficar mais ou menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. Só lembrando que como esse valor está variando entre menos π sobre 2 e π sobre 2, aqui você vai concluir que esse valor apenas serve o positivo. De posse agora desta informação, vamos até concluir a nossa questão. E neste caso, a integral da raiz de 1 menos x ao quadrado dx vai ser igual a quanto? A 1 meio de U. A gente viu que U é igual ao arco seno de x, somado com, aqui 1 quarto com vezes 2 dá 1 meio. Então, mais 1 meio do seno de U. O seno é x, vezes o cosseno de U, é a raiz de 1 menos x ao quadrado. Não esqueça de somar k, acrescente também aqui o k, tá ok? Então, nós concluímos a questão que estávamos procurando com relação à segunda questão. Vamos dar continuidade a nossos slides, tá? Com mais uma questão. Ele pede a mesma questão, só que agora a integral sendo definida no intervalo de 0 até 1. Então, voltando para os nossos cálculos. Nos nossos cálculos, eu vou colocar apenas aqui a terceira questão, tá? E a terceira questão seria a integral. Lembrando que aqui agora eu vou ter que colocar de 0 a 1. Da raiz de 1 menos x ao quadrado dx. Eu já vou substituindo aqui direto esses valores, uma vez que eu já tenho o valor da nossa integral. Então, ficaria aqui 1 meio do arco seno de x, mais 1 meio de x vezes a raiz de 1 menos x ao quadrado, isso variando de 0 até 1. Vamos apenas substituir aqui os valores, começando pelo 1. Então, eu teria aqui 1 meio do arco
seno de 1 mais 1 meio de 1 vezes a raiz de 1 menos 1 ao quadrado. Diminuindo, agora 1 meio do arco seno de 0 mais 1 meio de x, que é 0, vezes a raiz de 1 menos 0 ao quadrado. Vamos observar que tanto aqui é 0, como aqui também é 0. E veja que também aqui vai dar 0. O que nos resta é que essa integral de 0 até 1, da raiz de 1 menos x ao quadrado dx, é igual a 1 meio do arco seno de 1. Lembrando que o seno que me gera um valor igual a 1 é π sobre 2, ou 90 graus. Ou seja, esse resultado é π sobre 4. Bom, vamos lá para mais alguns slides. Nesta quarta questão, ele pede a seguinte coisa: indique em cada caso qual a mudança de variável que elimina a raiz do integrando. Então vamos começar aqui por esse item 1 na quarta questão e vejamos o que vamos fazer no procedimento de resolução. E já observe aqui nesse caso que eu não vou fazer nada porque eu já tenho ela pronta. Foi a questão anterior. Então a mudança que eu preciso fazer aqui seria fazer o x igual a até colocar aqui, depois você organiza isso aí melhor, fazer o x igual, não, vamos colocar lá porque a letra não ficou tão visível, tá? Então vamos lá para os cálculos. Bom, neste caso, o que nós vamos fazer aqui, ó, é faça x igual ao seno de u. Seria a questão anterior. E neste caso, com u pertencente ao intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2. Vamos logo aqui para o próximo item. No próximo item, você tem a integral da raiz de 1 menos 4x ao quadrado. Então, vejamos como proceder nesse caso. Bom, aqui o que nós vamos fazer é faça o... Vamos organizar melhor. A primeira coisa, aqui eu precisaria colocar 2x, mas por que eu vou colocar 2x igual ao seno de u? Você pode se perguntar, então vamos lá, eu vou aqui novamente pegar a integral, vou pegar 1 menos, e aqui o 4x ao quadrado é a mesma coisa de escrever 2x ao quadrado. Isso dx. Se você olhar o item anterior, no lugar do x eu estou substituindo por 2x. Neste caso, de novo, com o pertencente ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Intervalo aberto. Então vejamos aqui. Bom, eu falei, esqueci apenas de mostrar, né? Então, neste caso aqui, voltando aqui novamente à questão, o que eu estou fazendo? Eu vou pegar o 4x ao quadrado e vou colocar como sendo 2x elevado a 2, que também dá 4x ao quadrado. Neste caso, eu olho para a questão anterior, eu chamei o x do seno de u. É bem parecido, só que agora eu vou chamar 2x como sendo seno de u, com o u pertencente também ao intervalo aberto entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Voltando ao slide, vamos para o item 3, onde você tem a integral de 5 menos, a integral da raiz quadrada de 5 menos 4x ao quadrado dx. Se você observar, é parecido com o anterior, só que ele não poderia ter esse 5 aqui. Então, qual o procedimento a adotar neste caso? Vejamos agora. A primeira coisa que eu vou adotar neste caso é você colocar aqui a raiz de 5 em evidência. Ou, vamos colocar aqui o 5 em evidência, e ao dividir 5 por 5, dá 1, menos 4x ao quadrado dividido por 5 é 4x ao quadrado sobre 5. Isso dx. Ora, eu posso colocar esse 5 para antes da raiz. No caso, ficaria a raiz de 5 vezes a raiz
A raiz de quem? De 1 menos, e já vou colocar uma situação aqui. Eu tenho 4x ao quadrado sobre 5. Para fazer aparecer um número elevado ao quadrado, eu vou colocar aqui quem? 2x sobre, eu não posso colocar 5, mas raiz de 5 ao quadrado, dx. Ou seja, se eu organizar um pouquinho mais, a raiz de 5 saindo do radical, você vai ficar com a raiz de quem? De 1 menos 2x sobre a raiz de 5 ao quadrado. Isso dx. Ou seja, agora você pode aqui colocar, faça, no caso, a mudança. Seria fazer o quê? Seria tomar o 2x sobre a raiz de 5 igual ao seno de u, com u pertencente ao intervalo aberto, menos π sobre 2 e π sobre 2. Bom, não paramos por aqui? Não, temos mais algumas letras, tá? Vamos lá para o item 4. Agora vai mudar um pouquinho, porque agora eu tenho uma soma. Eu tenho a raiz quadrada de 3 mais 4x ao quadrado. Então a gente já percebe que a gente vai ter uma pequena diferença nesse caso. Então vejamos como proceder na resolução dessa situação. Nessa situação, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar colocar algo como a gente já estava fazendo nas questões anteriores. Então, neste caso, eu vou colocar o 3 em evidência, vou repetir aqui a raiz, tá? Colocar o 3 em evidência, 3 dividido por 3 é 1, somado com 4x ao quadrado dividido por 3 dá 4x ao quadrado dividido por 3. Vou fechar aqui, lembrando que tudo isso está na raiz de x. Vou um pouco mais rápido que a anterior. A raiz de 3 eu vou colocar antes do sinal de integral, e sobrando lá a raiz de quem? De 1 mais o 4x ao quadrado sobre 3. Vamos colocar aqui tudo dentro da raiz. Ficaria quem? 2x sobre raiz de 3 ao quadrado dx. E para concluir a questão, como ele só pediu para que mudança fazer, nós faríamos o quê? Faça o 2x sobre a raiz de 3 igual, neste caso, você vai fazer a tangente de u. Porque ao substituir aqui, você vai ficar com 1 mais a tangente de u ao quadrado. Lembrando que 1 mais tangente ao quadrado de u é secante ao quadrado. E aí o radical seria eliminado, que é o propósito desta questão. Vamos lá para a quinta e ver o que é que diz nesse item de número 5. Ele coloca a raiz de 1 menos o cosseno de x dx. Então vejamos como proceder neste caso. Nesta questão especificamente, a gente não vai fazer uma mudança de variável, mas como eu tenho a raiz de 1 menos cosseno de x, vamos lembrar que o cosseno de 2a é igual ao cosseno ao quadrado de a menos seno ao quadrado de a. Agora, se o meu 2a for igual a x, aqui o a vai ser a metade, portanto eu teria cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos o seno ao quadrado de x sobre 2. Ou seja, esta integral que eu estou calculando, que é 1 menos o cosseno de x dx, passa a ser igual, na verdade, a quem? A integral da raiz de... E aí você vai observar que vai ficar 1 menos o cosseno ao quadrado de x sobre 2. Lembrando que o menos seria substituindo aqui. Então, esse vai ficar negativo e esse vai ficar positivo. Então, ficaria 1 menos o cosseno ao quadrado de x sobre 2, mais o seno ao quadrado de x sobre 2. Isso dx. Aí você vai dizer, eliminou a raiz? Ainda não. No entanto, essa expressão 1 menos o cosseno ao quadrado de x sobre 2 é seno ao quadrado de x. Portanto, aqui você vai ficar com seno ao quadrado de x sobre 2 mais
seno ao quadrado de x sobre 2, dx. Ou seja, você tem aí duas vezes o seno ao quadrado de x sobre 2. A raiz de 2 vai ter que vir para antes e ficaria a integral da raiz do seno ao quadrado de x sobre 2, dx. Considerando que, neste caso, o seno, o x sobre 2, estaria pertencente ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, nós já vamos considerar que essa integral da raiz de 1 menos cosseno de x dx seria igual à raiz de 2 da integral do seno de x sobre 2 dx. E aí se tornaria mais fácil a resolução, tá ok? Lembrando que eu estou considerando aqui que o x sobre 2 está pertencente ao intervalo lá, como a gente acabou de falar. Voltamos agora aos nossos slides. Nós temos agora a sexta, que é o sexto item do quarto exemplo, seria a integral da raiz de 1 menos x menos 1 ao quadrado dx. Então, qual o procedimento neste caso? Vejamos como fazer. Este caso já foi respondido anteriormente, e aqui eu vou até colocar na frente, faça x menos 1 igual ao seno de 1. Então, bem simples, vamos já para a próximo item. E no próximo item, temos a integral da raiz quadrada de 2x menos x ao quadrado dx. Então, vejamos agora como proceder neste caso. Então, a integral da raiz de 2x menos x ao quadrado dx. Bom, aqui nós temos que fazer alguns procedimentos, mas antes de tudo, vamos organizar esta expressão, tá? Onde eu tenho menos x ao quadrado mais 2x. Você poderia aqui, nesse caso, completar um trinômio quadrado perfeito. Basta acrescentar aqui o menos 1. Mas como você acrescentou menos 1, você vai retirar esse valor. No caso, somar com mais 1. Isso dx. Como eu falei para vocês, eu estou completando um trinômio quadrado perfeito, mas eu tenho menos antes. Então aqui vai ficar a raiz. Vou colocar o menos antes. Ficaria x ao quadrado menos 2x mais 1 mais 1. Isso dx. Portanto, aqui nós vamos encontrar a integral de quem? Da raiz. Lembrando que x ao quadrado menos 2x mais 1 é um trinômio quadrado perfeito. Vocês podem tentar relembrar esse valor. E ele pode ser escrito como sendo x menos 1 ao quadrado. Isso dx. Agora, feito esse procedimento, faça quem? X menos 1 igual ao seno de U. Se você olhar, voltamos ao que nós tínhamos lá anteriormente. Vamos para o próximo item. Nesse próximo item, o item 8, seria a integral da raiz quadrada de menos x ao quadrado mais 4x menos 3 dx. Então, qual seria o procedimento neste caso? Seria o item 8. Deixa eu ver se eu lembro aqui ele. Seria menos x ao quadrado mais 4x menos 3 dx. Vamos proceder como no item anterior, e neste caso, vamos colocar a raiz. Você tem menos x ao quadrado mais 4x, para completar o trinômio quadrado perfeito, você teria que acrescentar aqui menos 4. Opa, mas eu tinha menos 3. Então, neste caso, eu tenho que acrescentar mais uma unidade, pois ao somar o menos 4 com mais 1, eu encontro menos 3. Isso dx. Mas como falei para vocês, aqui a minha intenção era criar um trinômio quadrado perfeito. Portanto, você teria a raiz de, vou colocar o menos antes, você tem x ao quadrado menos 4x
somado com 4 mais 1. Isso dx. E essa expressão, nós vamos observá-la como sendo o quê? A raiz de, vou colocar primeiro 1, menos esse menos, e o trinômio quadrado perfeito eu posso colocar como sendo x menos 2 ao quadrado. Isso dx. Lembrando que todo esse procedimento que nós estamos fazendo é para eliminar o radical, ou melhor, é eliminar o radical. Portanto, aqui você vai fazer, faça x menos 2 igual ao seno de u. A gente já viu que na primeira e segunda questão, nós já trabalhamos com essa raiz e utilizamos dessa expressão para gerar o seno de u. E procedendo, você vai ver que é eliminado a raiz neste caso. Mas não paramos por aqui, nós temos ainda mais alguns itens. Vamos para o próximo item. E no próximo item, no item 9, nós temos a integral da raiz de x ao quadrado mais 2x mais 2 dx. Então vejamos como proceder neste caso específico. Então vamos lá para a resolução. Neste caso específico, nós vamos trabalhar aqui a seguinte coisa. Você tem x ao quadrado mais 2x. Para completar um trinômio quadrado perfeito, você precisaria de 1. Opa, mas eu tenho 2. Então eu vou acrescentar mais 1 aqui, pois 1 mais 1 vai dar 2. Isso dx. Aqui você vai ter a integral da raiz de quem? X ao quadrado mais 2x mais 1. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Eu posso colocar como sendo x mais 1 ao quadrado somado com 1. Isso dx. Ora, se você colocar aqui o x mais 1 igual a tangente de u, você vai ter aqui tangente de u ao quadrado somado com 1. Só que tangente de u ao quadrado somado com 1, isso aqui é a secante ao quadrado. Dá para tirar a raiz e a raiz seria eliminada. Tá? Vamos para o último item desse exemplo. Vamos para os nossos slides, onde nós teremos aqui o item 10, seria a integral da raiz quadrada de x menos x ao quadrado dx. Então vejamos como proceder neste caso. O procedimento nesta situação, ela é bem parecida com o que nós já tínhamos. Então você vai colocar aqui a raiz. Bom, você acresce primeiro x ao quadrado mais x. Para completar aqui como sendo um trinômio, nós teremos que colocar 1/4. Oh, mas melhor, menos 1/4. Que é o mesmo valor que eu vou acrescentar aqui no final. Isso dx. Ora, essa integral vai passar a ser, aqui vai ficar menos em evidência, né? Fica menos o x ao quadrado menos x mais 1/4 somado com 1/4. Isso dx. Essa expressão da integral vai ficar o quê? A raiz de, vou colocar primeiro 1/4 menos, e veja que aqui é um trinômio quadrado perfeito, eu coloco x menos 1/2 ao quadrado. Se quiser desenvolver para comprovar, fique à vontade. Isso dx. Ora, nesse caso específico, não coloque simplesmente o x menos 1/2 igual ao seno, mais 1/2 do seno de u. Você vai perceber que quando você fizer isso, com esse 1/4 que eu tenho antes aqui, ó, aqui ficaria 1/2 de seno de u ao quadrado. Portanto, ficaria 1/4 menos 1/4 do seno ao quadrado de u. Que aí, quando você colocar 1/4 em evidência, você vai perceber que 1/4 em evidência ficaria 1 menos seno ao quadrado de u, que na verdade é o cosseno de u, que eu poderia eliminar. Mas vamos prosseguir aqui nos nossos slides. Nós temos ainda
mais alguns slides. Nesse item 5, ou no exemplo 5, ele pede para calcular a integral de 1 mais a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado dx. Então vejamos como proceder neste caso. Neste caso, a primeira coisa que você vai fazer, faça o x igual a tangente de u. Lembrando que eu vou precisar derivar, você vai ficar com dx igual derivada da tangente de u, é secante ao quadrado de u, du. Vamos substituir esse x e ver o que acontece. Neste caso, você tem a raiz de 1 mais x ao quadrado dx igual à integral. Vamos substituir aqui, vai ficar 1 mais o valor de x é tangente ao quadrado de x, ou de u, desculpa, não é de x, é de u, vezes dx. Veja que dx é secante ao quadrado de u, du. Portanto, nós teremos aqui a integral de 1 mais tangente ao quadrado, não esqueça que é secante ao quadrado de u, vezes secante ao quadrado de u, du. E note que aqui a raiz dá secante de u, vezes a secante de u ao quadrado, secante ao cubo de u, du. Vamos aqui retornar a algo que a gente já estudou anteriormente, tá? Que seria o cálculo da integral por partes. Vou pegar a secante de u vezes secante ao quadrado de u, du. O que é que nós vamos aqui, ó? Primeira coisa, nós vamos ver aqui, chama-se de, sei lá, como aqui já tem o u, eu vou colocar aqui como sendo um t. Então, chama secante de u igual a t. E eu derivo. Derivando, vamos colocar o t primeiro, né? T igual secante de u. Então, você vai derivar, vai ficar com dt igual a secante, a derivada da secante, ela pode ser dada por quem? Pela secante de u, vezes a tangente de u, du. Vou olhar para esse termo e vou chamá-lo de dv. Seria secante ao quadrado de u, du. Se eu integrar aqui, você vai encontrar o v igual a tangente de u. Lembrando que a integral da secante ao quadrado de u é a tangente de u. De posse dessas informações, voltamos ao nosso cálculo. Só lembrar que, neste caso, o que nós precisamos fazer é a integração por partes. Portanto, a secante ao cubo de u du, calculando por partes, seria quem? Seria t vezes v. Anteriormente seria u vezes v, mas aqui nesse caso seria t vezes v, ou seja, seria a secante de u vezes a tangente de u, menos a integral de, você vai pegar o v, que é a tangente de u, vezes a dt, ou seja, que é a secante de u, vezes a tangente de u, du. Esta informação, você tem a secante de u, vezes a tangente de u, menos. Se você multiplicar aqui, você vai ficar com secante de u, vezes a tangente ao quadrado de u, du. Ora, mas quem é a tangente ao quadrado de u? Se você observar um pouquinho, você vai observar que você teria a secante de u, vezes a tangente de u, menos secante de u, e a tangente ao quadrado de u nada mais é do que 1 vamos lembrar que tangente ao quadrado de u mais 1 é a secante, portanto, a tangente ao quadrado é a secante ao quadrado de u menos 1 du. Não esqueça, você vai precisar multiplicar aqui, tá? E nesta multiplicação, você vai ficar com secante ao cubo de u menos
secante de U, du. E por estas informações, você tem secante de U vezes a tangente de U, menos a integral da secante de U, a secante ao cubo de U, du, mais, porque o menos por menos vai dar mais, a integral da secante de U, du. Lembrando que o cálculo aqui foi baseado com a secante ao cubo de U, du. Mas veja que esse termo aqui com esse são iguais. Se eu passar para cá, ele vem positivo. Se ele vem positivo, o que vai acontecer neste caso? Ele vai ficar duas vezes secante ao cubo de U, du, igual secante de U, vezes a tangente de U, mais a integral da secante de U é o logaritmo neperiano do módulo de quem? Da secante de U mais a tangente de U. Não esqueça de somar com K. Ou seja, a minha integral da secante ao cubo de U du é 1 meio da secante de U vezes a tangente de U mais 1 meio do ln do módulo da secante de U mais a tangente de U. Não esqueça de somar com K. Você vai perguntar, Fábio, você não terminou a questão, porque lá no início ele dizia que x era igual a tangente de U. Então vamos aqui, vamos retomar aqui como x é igual a tangente de U. O que eu vou concluir? E eu sei que secante ao quadrado de U é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de U. O que eu precisaria neste caso aqui? Só substituir. E você vai concluir que, neste caso, a secante ao quadrado de U é igual a 1 mais x ao quadrado. Ou seja, a secante de U é dado pela raiz de 1 mais x ao quadrado. Bom, eu tenho isso já de posse, já tenho esta informação que a tangente de U é igual a x, já tenho também que a secante de U é dado pela raiz de 1 mais x ao quadrado. Eu vou apenas substituir na questão, uma vez que ele pediu quem? A raiz de 1 mais x ao quadrado dx, e aqui ficaria 1 meio da secante de U, ou seja, raiz de 1 mais x ao quadrado, vezes tangente de U, que é x, mais 1 meio do ln do módulo, secante é a raiz de 1 mais x ao quadrado, mais tangente de U, que é x. Fecha o módulo, somado com K. E aí está a minha solução desta questão. Não é uma questão tão simples, mas que serve muito bem para um bom trabalho de cálculo, tá? Voltando ao slide, nós temos o próximo item, que seria calcular esta mesma integral, só que agora variando de 0 até 1. Se ela está variando de 0 até 1, então qual seria o procedimento? Então, eu vou ainda continuar na questão anterior, vou apenas subir aqui um pouquinho. Eu tenho a questão agora de número 6, tá? Seria calcular a integral de 0 até 1, da mesma coisa que nós tínhamos aqui em cima, de 1 mais x ao quadrado dx. Olha, essa questão é notório que basta substituir os valores que eu tenho aqui. Portanto, eu teria que calcular aqui, tomar aqui 1 meio da raiz de 1 mais x ao quadrado, vezes x, mais 1 meio do ln do módulo da raiz de 1 mais x ao quadrado,
mais x, fecha módulo, só que agora variando de 0 até 1. Substitui esses valores, você vai primeiro substituir o 1, você vai ter 1 meio da raiz de 1 mais 1 ao quadrado, que é 1, vezes 1, mais 1 meio do ln do módulo de quem? Da raiz de 1 mais 1 ao quadrado, que é 1, mais 1, fecha módulo. Agora eu vou substituir o zero. Ficaria 1 meio da raiz de 1 mais 0 ao quadrado, que é 0, vezes 0, mais 1 meio do ln do módulo da raiz de quem? De 1 mais 0, somado com 0. Fecha módulo, parênteses. Já vou logo lhe afirmando que este valor aqui dá 0, porque tem um produto por 0. Aqui vai ficar o ln de 1, já que aqui dá 0. Então, o ln de 1 é 0. Então, também aqui vai dar 0. Portanto, o que sobra-nos aqui é 1 meio da raiz de 2, ou raiz de 2 sobre 2, mais 1 meio do ln do módulo da raiz de 2 mais 1. E aí encerro mais esta questão. Bom, eu não sei se ainda tem mais algum item. Vejamos se nós encontramos aqui mais um item a ser respondido. Seria a questão de número 7, o exemplo do número 7, que é calcular a área do círculo de raio R. O que é que eu vou colocar aqui para vocês? Veja bem, o que nós temos que colocar aqui nesta situação seria... deixa eu colocar aqui isso é um pouco mais forte. Seria calcular todas essas 4 partes, mas a gente vai se deter somente em uma destas partes, tá? E depois que nós calcularmos uma parte, nós multiplicamos por 4. Por quê? Se você olhar aqui, ele começa, o valor daqui é 0, para cá é o raio. Portanto, eu teria que sair daqui para cá, ou seja, sair de 0, se você for olhar em termos de ângulo, de 0 até π sobre 2, ou sair de R até 0. Bom, feito esse pensamento, vamos para o nosso cálculo. Bom, vamos aqui à resolução dessa questão. A primeira coisa, eu fiz o círculo novamente. Ao observar que eu vou pegar apenas esta parte em vermelho, mas uma coisa importante, quando eu faço o círculo centrado na origem 0, aqui você tem menos R, para cá você tem mais R. Portanto, a área que eu vou procurar estar calculando, baseada no meu x, primeiro, que o círculo ele é dado por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Portanto, o valor de y seria a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado, onde este x vai estar variando entre menos r e r. Só que para o nosso cálculo, nós vamos pegar de 0 até r. Logo, a área procurada aqui, que seria essa vermelha, seria a integral, variando de 0 até r, da raiz de quem? R ao quadrado menos x ao quadrado. Não vamos esquecer aqui, no caso, dx. Essa expressão, nós vamos colocar aqui ainda um pouquinho organizado. Vou colocar o r ao quadrado em evidência, tá? E ao fazer isso, r ao quadrado por r ao quadrado é 1, menos x ao quadrado por r ao quadrado é x ao quadrado sobre r ao quadrado, isso dx. Vou pegar aqui que, como r é considerado um raio maior do que 0, a raiz pode ser tirada, ficaria apenas r, seria aqui depois do sinal de integral. Mas eu vou colocar antes logo, já que seria uma constante. Isso variando aqui de 0 até r, da raiz de 1 menos. Eu vou colocar aqui como sendo x sobre r ao quadrado dx. Lembrando que eu vou agora me utilizar da mudança de variável para resolver essa questão. Ou seja, faça x sobre r igual ao seno de u. Vou até brincar um pouco, colocar aqui o x igual a r vezes o seno de u. Desta maneira,
eu vou fazer a minha derivada, seria o dx igual a r, a derivada do seno é cosseno de u du. Vamos agora para o cálculo da área, que seria variando de 0 até r, de r ao quadrado menos x ao quadrado dx igual a integral de 0. Só se eu substituir aqui o valor de x por 0, vamos observar que vai ficar o seno de 0, ou seno igual a 0, cujo resultado é 0. Se eu colocar aqui r no lugar do x, esse r vem para cá dividindo, dá 1, e o seno de u, para ser igual a 1, o ângulo tem que ser π sobre 2, da raiz de 1 menos esse x sobre r, nós já vimos que é o seno de u, fica seno ao quadrado de u. O dx a gente vai substituir por r vezes cosseno de u. Um detalhe importante, eu esqueci de colocar aqui o r do início, tá? Não esqueça. Então aqui você vai ficar com esse r daqui, vem para cá, fica r ao quadrado, da integral de 0 a π sobre 2. Tira a raiz, 1 menos seno ao quadrado, a gente já viu que é o cosseno, ao quadrado de u, vezes o cosseno de u, du. Ou seja, aqui você tem r ao quadrado, a integral de 0, π sobre 2, vezes, aqui vai dar cosseno, módulo do cosseno vezes o cosseno, a gente já viu que está variando entre 0 e π sobre 2, então valor positivo, então ficaria cosseno ao quadrado de u du. Bom, vamos lembrar aqui também que esse cosseno ao quadrado de u du, vou só colocar aqui, eu vou esquecer esse início inicial aqui, depois vamos colocar logo, né? Aqui você vai ter como sendo a integral de 0, seria r ao quadrado, a integral de 0 a π sobre 2, o cosseno ao quadrado de u, a gente viu que é 1 meio, mais 1 meio do seno de 2u du, então ficaríamos r ao quadrado, a integral de 0 a π sobre 2, aqui a integral de 1 meio, já posso colocar, né? Então vou retirar aqui a parte da integral, já colocar direto, 1 meio você vai ficar como sendo u sobre 2, mais 1 meio, a integral do seno de 2u é 1 meio do cosseno de 2u, tá? Isso tudo variando de 0 até π sobre 2, tá? Bom, eu vou agora substituir esses valores, já vou pegar aqui e colocar só o a direto, mas colocar toda essa expressão, você tem r ao quadrado, tá? Quando for π sobre 2 vai ficar u, que é π sobre 2 dividido por 2, ou simplesmente π sobre 4, mais 1/4 do cosseno, tá? Espera um momento, deixa eu ver aqui. Eu cometi um pequeno erro, já acabei de ver aqui. Aqui nós vamos substituir esse valor, na realidade, não é, seno, e sim cosseno. Isso, cosseno. Cosseno. Bom, além do mais, aqui não é cosseno, ficaria seno. Agora sim. Então, esta parte aqui, aqui vai ficar seno. Vamos substituir aqui o u por π sobre 2. Então, ficaria duas vezes π sobre 2, ou simplesmente π, tá? Menos, vamos substituir agora pelo zero. Ficaria 0 sobre 2, mais 1/4 do seno de 2 vezes 0, que é 0. Vamos lembrar aqui que esse valor é 0. Opa, um detalhe importante, aqui também é menos, tá? Porque eu estou pegando menos este valor agora quando u for igual a 0.
Então, aqui também dá zero. Não ia mudar muito, mas é bom colocar a forma correta. Logo, aqui eu teria r ao quadrado vezes π sobre 4, e o seno de π é zero. Ou seja, aqui eu não precisaria colocar, e eu iria concluir que a área de apenas 1/4 dessa circunferência seria r ao quadrado vezes π sobre 4. Agora, a área do círculo, como um todo, será 4 vezes o ar, ou seja, 4 vezes r ao quadrado vezes π sobre 4. Esse 4 vai embora com 4, ou seja, a área procurada seria r π vezes r ao quadrado. Vou colocar como normalmente a gente encontra por aí, tá ok? Então, aqui estaria o nosso resultado. Vou ficando por aqui nesta aula, mas já peço a você que esteja respondendo as questões. Envie as dúvidas e até a nossa próxima aula.